compartilha para mim. Vamos ver a transmissão nova. Bom, já estamos online. Já estamos ao vivo nessa live. Shalom, shalom, queridos irmãos. Aqui é o Avraham Shaul, direto de Jerusalém, juntamente com a minha esposa Sara Letícia. Shalom, pessoal. Fala um pouquinho mais alto. Estamos aqui diretamente de Jerusalém. Amém. Eu quero transmitir aí uma mensagem importante nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Aqui em Israel, hoje até amanhã, aqui é dia de Shavuot, que é a festa dos Pentecostes, né? Shalom a todos que estão chegando aí, os irmãos, né? Festa do Shavuot, festa dos Pentecostes, né? O Espírito Santo tocou no meu coração hoje para poder transmitir, para fazer um vídeo, para trazer um conteúdo que edifica, sabe? Um conteúdo que edifica. Porque se você percorrer a internet, os canais cristãos, muitos se sentem na obrigação de fazer vídeo de notícia escatológica para poder sustentar o canal, com monetização, com like, com acessos. Mas, infelizmente, isso começa a se criar no interior das pessoas uma necessidade, sentir uma necessidade, não de ouvir a palavra de Deus, mas de ouvir notícia, de saber o que está acontecendo no Irã, de saber o que está acontecendo na Rússia, de saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, sabe? Isso é importante até certo ponto, mas não é pão. Não é pão, não é evangelho, sabe? Não é pão, porque a gente precisa de pão para alimentar a alma e o espírito. Nós precisamos de Yeshua, precisamos da palavra de Deus, sabe? Como está o som aí, pessoal? Tá tudo bem? Tá funcionando? Você tá tendo retorno aí, Lucas? Tá bem? A música não tá mais alta que a voz? Tá ouvindo os dois? Tá ótimo, graças a Deus, né? Então, queridos, nós precisamos do pão vivo que desce do céu. Precisamos do verbo de Yeshua, sabe? Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem as notícias, querem os acontecimentos. As pessoas estão viciadas no pânico, no sensacionalismo, na ansiedade, mas deixam as coisas de Deus, deixam a palavra de Deus em segundo, em terceiro, quarto lugar, né? E a isso eu não vou me render. Eu não vou substituir a palavra de Deus, sabe? Eu não vou substituir a verdade de Cristo. Entendeu? Porque quem vai me transformar é Yeshua. Não é saber o que acontece na Ucrânia.
Quem vai me salvar? Yeshua. E não saber qual é a dose que vão dar pelo mundo. Quem vai me salvar é Yeshua. E não saber qual é a nova tecnologia de chip. As notícias são, de certo ponto, importantes. Mas imagine se você não tivesse internet. Né? Imagine. Na tribulação a gente vai chegar no momento que a gente não vai ter internet. Não vai ter celular. Não vai ter nenhum meio de informação, nada. E aí? Você vai ter necessidade de ouvir a palavra de Deus ou de ouvir notícias de escatologia? Né? Eu mesmo faço vídeos sobre notícias, mas há tudo um equilíbrio, né? Há tudo uma prioridade. E a prioridade tem que ser a palavra de Deus. Ah, mas o número de acessos vai ser pouco. Não importa. Não importa. Sabe? Então aqui em Israel está sendo comemorado o dia de Shavuot. A festa do Pentecostes. Ou festa da colheita. Né? Os judeus estão lá no Kotel. Estão aí comemorando as suas casas. Ceando. Né? Estudando a Torá, fazendo seus cânticos, né? Suas danças, né? E estudando, né? Talvez eu pense isso, que eles estejam estudando, repassando às gerações novas aquilo que Moisés fez, né? Porque se você for ler Êxodo 34, sabe? Se você for ler Levítico, capítulo 23, Êxodo 34, se você for ler, né, o que a Torá ela fala, né? Resumidamente, eu posso te falar o seguinte, que a festa do Shavuot é uma festa perpétua que Deus determinou para todo o seu povo, especialmente Yeshua. É uma festa que será realizada no reino de Yeshua. É uma festa perpétua. Enquanto, né? Deixa eu dar um controle aqui. Enquanto houver essa terra, esse mundo, enquanto não houver novos céus e nova terra, né? Haverá a festa do Shavuot, do Pentecostes. Haverá a festa do Pessah. Haverá a festa do Sukkot, tabernáculos. Entendeu? São as 3 principais festas que Deus determinou a todo israelita. Nós somos israelitas de Deus, que fomos remidos por Yeshua. E essas festas, incluindo a Shavuot, é uma festa que figura, que é sombra da pessoa de Yeshua. Então, não adianta eu falar, isso é judaizante, é coisa já judaizante, né? Comemora a festa junina, comemora Natal do Papai Noel, mas na hora das festas que Deus determinou, se omite, né? Tem asco, proíbe, certo? Não, totalmente engano, sabe? As festas que Deus determinou é mandamento,
para todo israelita de Deus. Se você crê que Yeshua é o Mashiach, se você foi redimido por ele, você abandonou o velho homem, se você serve a esse Deus, o Deus que deu a Torá a Moisés também, então você deve, né, comemorar esta festa, cultuar ao Eterno, né, cultuar a Adonai. Porque a festa Shavuot é essa. E a festa Shavuot, né, o que representa? O que significa essa festa? Né? Na Torá, dita Velho Testamento, né? Chamada de Velho Testamento, costumeiramente, a festa do Shavuot, do Pentecostes, foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Certo? Quando Moisés esteve lá, certo? Rogou ao Senhor, sabe? Intercedeu ao Senhor pelo povo. Moisés viu, presenciou a glória de Deus, né? Deus manifestou da sua glória a Moisés, sabe? Passou por Moisés, e Moisés intercedeu pelo povo, porque Deus, ele queria, sabe? O povo estava em desobediência. O povo havia desobedecido a Deus. Havia feito o bezerro de ouro. Moisés já havia descido com as primeiras tábuas e encontrou todo aquele povo adorando ao bezerro, né? Moisés foi tomado pela ira de Deus e fez o povo a derreter todo aquele ouro e a beber. Enfim, e aquele povo foi morto. Aqueles que desobedeceram, aqueles que preferiram ficar do lado do bezerro, aqueles que não se arrependeram, sabe? E na Torá, na Israel, lá do deserto, e até hoje, né, para os judeus aí de Israel, judeus de sangue, né, aqueles que praticam a Torá, aqueles que praticam o judaísmo, o Shavuot, a festa do Pentecostes, é a festa da colheita, né, em que Moisés recebeu as tábuas da lei, né, recebeu as tábuas da lei e entregou ao povo. Deus, ele, quando entregou as tábuas da lei a Moisés, a Israel, Deus fez uma aliança, certo? E repreendeu Israel contra a infidelidade, certo? Aliança com Israel, sabe? Infelizmente hoje, né, muitos israelitas de sangue, né, traíram o Criador, se desfizeram, né, quebraram a aliança. Jerusalém hoje, ela traiu o Criador, rejeitou a Yeshua, né? Deus deu carta de divórcio para Jerusalém, né? Porém, a festa, ela ainda é perpétua. É para todo aquele que crê no Criador eterno, para todo aquele que honra a sua palavra e crê em Yeshua. Porque essas festas são sombra, são símbolos proféticos daquilo que Yeshua seria. Certo? Então, no Shavuot eles faziam a ceia, né, amor? Mas, na verdade, no Shavuot são as festas das 70 semanas, né? 70 semanas após a Páscoa e a festa de pão ázimos.
E o que ocorre? Considera-se que é a festa das primícias. Então, as primícias de vários frutos, eles são ofertados, eram ofertados no templo. A sombra do Messias, que é a primícias que é levada aos céus. Exatamente, né? Então, e eu quero me atentar a isso, né? Essa festa na Torá, ela mostra que ela ensina que lembra, memoriza, tem como memorial Moisés recebendo as tábuas, recebendo a palavra, né? Recebendo as tábuas da lei, entendeu? Capacitando Israel. Por quê? Porque os hebreus daquela época que formaram aliança com o Deus de Israel, eles foram chamados a ser uma coisa, sacerdotes perante o mundo. E para ser sacerdotes, né? Naquele tempo, Deus deu a sua palavra, capacitou Israel através da sua palavra. Sabe? O homem, ele vivia através da letra da palavra. Ele era capacitado através da letra da palavra. Ele, né, obedecia ao Pai através da letra da palavra, da lei, certo? E todas as festas bíblicas são sombras, são representações proféticas acerca de Yeshua. O Pessa, né, a Páscoa, que mostra Yeshua como cordeiro, como pão asmo, né? O Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, representa Yeshua tabernaculando no meio do seu povo, né? Aliás, né, Yeshua, ele nasceu durante a festa do tabernáculo também, né? E tem diversas festas, o tabernáculo também, cada coisinha do tabernáculo mostra uma figura, tem um significado, né, acerca de Yeshua. Tudo revela a pessoa do Messias, sabe? Tudo revela a pessoa do Messias, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa. Yeshua, como diz João, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo que se fez carne. Yeshua é hoje a nossa lei, a nossa Torá. Ele é o acesso que nos dá ao Pai. Ele é o templo, ele é a palavra, ele é o verbo. Certo? A própria palavra se fez homem, se fez carne e habitou entre nós e tabernaculou no nosso meio. E hoje, através de Yeshua e do seu sacrifício, né? Quando Yeshua deu a sua vida na cruz do Calvário, ele prometeu quem? O Consolador, né? Ele havia prometido o Consolador. Ele havia prometido, né, alguém que iria capacitar os seus discípulos, capacitar a igreja, certo? Quando Yeshua foi entregue como primícia, como primeiro fruto, então
dos céus, Deus derramou, agora não a palavra, a lei, mas derramou do Espírito, do seu próprio Espírito, para que os seus discípulos tivessem a capacitação espiritual para anunciar a palavra. Sabe? Se você for lá ver lá em Atos 2, que foi a primeira frase que fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos, festejando a festa de Pentecostes, festejando o Shavuot. Eles estavam lá cantando cânticos, salmos, salmodiando, sabe? Falando das escrituras, da palavra. Eles comemoravam a festa. Foi depois de Roma que tudo se perdeu, tudo se, né, foi esquecido. Hoje a igreja cristã, ela esqueceu totalmente das suas raízes, né? Qual é a raiz da igreja? Vamos dizer assim, igreja. Shavuot. É uma festa que está na Torá, né? Alguns, na visão judaica, culpam Cristo porque falam que ele era romano. Romanizaram ele. E a Bíblia fala que eles estavam, né? Yeshua, depois da sua ascensão, né? Que ele subiu como colheita, né, amor? Sim, como primícia para os céus. Para os céus, né? E a festa do Pentecostes é exatamente isso. É você ofertar da primícias do campo, os frutos daquele seu trabalho árduo, ofertar no altar, ofertar para Deus. Exatamente. Yeshua, ele foi ofertado e subiu como colheita, sabe? E ele havia mandado seus discípulos ficarem em Jerusalém até que viesse o Consolador, certo? E no dia do Shavuot, no dia de Pentecostes, assim como Israel, através de Moisés, recebeu uma capacitação de Deus, sabe? Para externar a lei. Exatamente. Para ser aquilo que Deus queria que eles fossem. Ser um povo de sacerdócio. Povo santo. Um povo santo. Então, Deus deu a lei para capacitá-los a serem da forma que Deus queria que eles fossem. E Deus fez uma aliança para que eles não desobedecessem, viessem desobedecer. Da mesma forma que a Israel carnal, sangue, recebeu essa capacitação do alto, recebeu o verbo, a palavra, após a subida de Yeshua. Então os discípulos, né, receberam essa capacitação através do Consolador. Porque eles precisavam de uma capacitação para poder transmitir, para poder pregar o Evangelho. Por isso que Cristo havia mandado eles ficarem em Jerusalém. Porque como que eles iriam viajar para, né, para Grécia, para Turquia, né? Se eles não sabiam a língua.
certo? E é até interessante, né, que isso também foi vamos dizer assim, uma vingança de Deus, né? Foi uma resposta de Deus quando fizeram a Torre de Babel, né? Eles quiseram se unir, né? Formar uma torre lá, um governo mundial, uma nação lá, tudo junto e todos lá adorando aos deuses, né? Então Deus foi com juízo e confundiu as línguas, né? Confundiu as línguas. Desta vez, Deus estava derramando do seu espírito para que houvesse interpretação das línguas. Porque essa capacitação aqui que os discípulos receberam no Shavuot, né? As línguas de fogo, né? Ó, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, o Matias estava falando grego, o Tiago estava falando turco, sabe? E assim vai. Entendeu? Eles falavam em línguas e os estrangeiros que estavam lá, né? Esses homens piedosos vindos de todas as nações, eles começaram a entender. Poxa, eles estão falando a nossa língua. Por quê? Porque Yeshua mandou eles pregar. Porém, esperem em Jerusalém para receber a capacitação do Consolador. Né? Não foi simplesmente, né, a língua xerecan, tarabará, labarabaia, labaramalabarabara. Ok, tem a língua dos anjos, né? Mas nessa situação aqui, foi uma capacitação de língua, de falar línguas de outros países. Você entendeu? Eu não vou aqui falar se é de Deus, se não é de Deus, se existe, se não existe, entendeu? Sabe? Cada um sabe muito bem as experiências que tem com Deus, as experiências que tem com o Pai. Não havendo, né? Se não houver erro, se não houver desvio, se não houver mentira, cada um tem as suas experiências com Deus. Quem sou eu para poder, né, julgar? Mas nesse episódio de Atos 2, foram línguas estrangeiras. Vocês entenderam que justo no Shavuot, Deus ele capacita o seu povo a ser a sua Israel, a ser um povo de reis e sacerdotes. Lá atrás, através de Moisés, Deus deu a lei para que o povo pudesse ser a sua nação, o seu povo. Deus fez uma aliança. E até hoje os judeus comemoram o Shavuot baseado nisso. Só que, após a ascensão de Yeshua, o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos, sobre aqueles homens. Justamente durante o Shavuot, eles comemoravam também o Shavuot, comemoravam também, né? E se não todos, a maior parte daqueles discípulos eram judeus. Sabe? E eles receberam uma capacitação de Deus para que a palavra pudesse então ser espalhada
pelas nações. Sendo assim, eles chamados a ser sacerdotes entre as nações. Olha só como que tremendo, né? O nosso Shavuot hoje é a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi derramada sobre nós através do seu Espírito Santo, né? Para que viéssemos ser capacitados a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, longe das coisas do mundo. Como Tito capítulo 2 fala, né? Muitos mentem, enganam acerca da graça de Deus, como se a graça de Deus fosse um direito a você pecar, continuar pecando e pecando ainda mais. Não. Na verdade, a graça de Deus, ela te capacita a viver uma vida longe do pecado. E isso é Shavuot. Deus, através do seu Espírito, derrama graça ao nosso coração e nós somos capacitados a viver o padrão de Deus, a viver a lei de Deus, a viver a palavra de Deus. A imitarmos a Cristo. Porque Yeshua é a palavra. Ele é o verbo vivo. Vocês entenderam? Porque eu poderia aqui muito bem fazer aqui um estudo, né? Falar sobre Israel, né? Mas eu fui chamado, irmãos, para poder desmiuçar, mastigar e trazer a porção espiritual para vocês. Para poder transmitir aquilo que o Espírito quer transmitir. E você pegar isso e colocar na sua vida no dia a dia. Na prática. E não adianta você... É bom, é excelente fazer estudo, né? Mas... talvez você faça estudos, mas... não tem a revelação do Espírito. E não consegue levar em prática. E... como até muitos já me conhecem aqui, eu trago a revelação. Não uma revelação nova. Ora, cataramaramarai, show. Não, não é isso. É a revelação espiritual. Sabe? Então, hoje é festa de Shavuot. Festa de Pentecostes. Certo? Onde os judeus comemoram, né? O recebimento da lei através a lei de Deus através de Moisés lá no Monte Sinai, e celebram a aliança que Deus fez com Israel, embora infelizmente hoje esteja, né, abandonaram a lei, abandonaram a aliança. Israel hoje não pratica toda a lei, está muito longe, mas muito longe. E a palavra fala, se você tropeça em uma lei só, você é maldito. Você é maldito. Mas Yeshua, através de Yeshua, ele nos redimiu. Ele nos redimiu. A lei é boa. A lei é santa. Ela faz você conhecer o que é certo e o que é errado. A lei seria como se fosse os cercados do aprisco, né? Tá lá, você tá dentro do aprisco junto com o pastor, e a lei seria os cercados que mantêm as ovelhas dentro do aprisco. Se a ovelha pular aquele cercado, ela vai saber que ela vai estar errada. Ela vai saber que ela vai estar em pecado. Ela vai saber que ela pode morrer. Pode ser devorada por um lobo. Mas se ela está dentro daquele cercado, ou seja, ela está dentro daquele padrão, daquele aprisco, então ela não vai ser devorada. Na verdade, complementando o que ele diz, a lei ela funciona da seguinte forma: é sim, sim, não, não. Pulou? Ah, tá. Qual é a lei? Ah, é essa. Então, ponto.
Não tem desculpa, sabe? Agora, nós temos um padrão. Deus enviou a Cristo, a Yeshua, Exato. e nós temos um padrão a seguir, sabe? Yeshua se fez sacrifício, se fez cordeiro por nós, sabe? E hoje nós temos Ele para ter acesso à presença de Deus. Ele é o nosso acesso à presença de Deus, sabe? Ele é o nosso acesso. Ele é o nosso verbo. Ele é a nossa palavra. Ele é o nosso tabernáculo. Ninguém pode ir a Deus se não for através de Yeshua. Agora, a lei é santa. Yeshua é a própria lei encarnada. Ele é o verbo encarnado. Exatamente. E quando Deus ele pede para que se haja um sacrifício para a resolução daquele pecado, o sacrifício de um animal inocente, puro, é porque aquele animal deve morrer no lugar daquela pessoa por conta daquele pecado ou da punição que a pessoa receberia. A morte vai para o inocente. E Yeshua assim tomou o pecado da humanidade para ele. Se fez, né? Como lugar. Sacrifício. Como sacrifício. Providencial e eterno. Então, agora, igual os judeus, né? A gente está aqui em Israel. Muito difícil. Muito difícil. Todos estão fora da lei. E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que se você tropeça numa linha da lei, você vai colher as maldições lá de Deuteronômio. Exatamente. Agora, como que fica quando a pessoa não tem Yeshua, não quer se arrepender, persiste? Então, vai ser mandamento, 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 mandamento. Lei, 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 lei. Por isso, irmãos, que a renúncia, por isso que o negar a si mesmo é importante. Porque se você não negar a sua carne, você vai estar sujeito à condenação da lei. Porque se você não negar a si mesmo, não negar a sua vida de pecado, não nascer de novo através de Cristo, através de Yeshua, a lei vai te condenar. A lei te condena. Você entendeu? Se você não vive a Cristo, você é condenado pela lei. A lei está lá falando, sobre adultério, sobre roubo. Agora, se você morreu para si mesmo e é seguidor de Cristo, você não vai ser adúltero, você não vai ser ladrão, você não vai ser mentiroso, sabe? Cristo nos libertou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Não é que a lei em si, cumprir a lei é maldição. Não. Mas quando você não está em Cristo, né? Quando você está na lei, se você errar uma virgulinha, você vai ser maldito, você vai colher as maldições que está lá em Deuteronômio. A lei, ela prevê bênçãos. Bênçãos e maldições. Exatamente. Portanto, sim, não. Você transgrediu, tem as sanções, tem as penalidades. Agora, se você nasceu de novo, se você se arrependeu e você segue a Cristo, você morreu para si mesmo, morreu para sua carne e você está em Cristo, então Cristo te libertou da maldição, dessa maldição de Deuteronômio. Agora, se você abandonar Cristo, se você abandonar a graça de Deus através do pecado, então você vai ser maldito. Você vai colher as maldições lá da lei. Você vai ser condenado pela lei. É porque muitos esquecem que o caráter do Pai, e isso é erroneamente ensinado em muitas igrejas, que Deus é amor. Mas Deus, ele é amor e justiça. A justiça pertence o juízo e a ira. Então, queridos, hoje a graça de Deus
né? Ela foi derramada em nós, assim como Deus derramou a lei sobre Israel. Exato. Hoje nós somos os israelitas de Deus. E Ele derramou da sua graça sobre nós, através do seu Espírito Santo. Através lá, Atos 2, Consolador. Hoje nós temos a graça de Deus, o Espírito de Deus, que nos orienta através da palavra, e Ele nos orienta a viver de forma santa e longe da iniquidade do mundo. A graça de Deus, ela não é passaporte para você viver pecando e pecar ainda mais. O amor de Deus, gente, que todo mundo usa, é o amor de Deus, Deus é amor. O amor de Deus é o amor de Deus, não é o amor do homem, não é o amor do mundo. E se a gente olhar para a palavra, que é onde a gente tem que se basear, o amor de Deus, ele é com princípios morais. O amor de Deus revela o caráter de Deus. Se você quer o amor de Deus, então você vai se submeter ao caráter de Deus. E o amor de Deus disciplina o homem. O amor de Deus santifica o homem. O amor de Deus transforma o homem. O amor de Deus faz do homem ser como Cristo. Entendeu? Então, hoje é Shavuot. Hoje é festa dos Pentecostes. Os judeus comemoram o recebimento da lei através das mãos de Moisés. Infelizmente, a Israel física, que não crê em Yeshua, estão em condenação. Estão traindo o Criador. Traíram o Criador com deuses babilônicos, com cabala, com magia, com reencarnação, né, com todo tipo de ensinamento imundo. Mas o nosso Shavuot hoje, nós que somos israelitas de Deus, todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach e foi redimido por ele e abandonou os pecados e hoje vive uma nova criatura, esse é o israelita de Deus. É aquele que vai ser salvo por Yeshua. É um povo só. Um arrebatamento, uma salvação só. Entendeu? Então, nós israelitas de Deus, o nosso Shavuot, o nosso Pentecostes hoje é a capacitação do Espírito Santo sobre nós, para que venhamos andar como Cristo andou, sem pecado. É a graça de Deus sobre nós, nos capacitando a viver de maneira santa e longe dos prazeres do mundo. É a capacitação do Espírito para pregarmos, para vivermos, para obedecermos aquilo que Yeshua nos ensinou. Esse é o nosso Shavuot, sabe? Esse é o nosso o nosso Pentecostes, sabe? E olha que interessante, né? Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando, né? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Foi o Espírito Santo capacitando. Por quê? Yeshua havia emitido uma ordem, e de pregar o evangelho, seres minhas testemunhas, certo? Mas primeiramente, fique em Jerusalém para receber a capacitação do Consolador. E esse é o Shavuot nosso. É a capacitação do Consolador, é a capacitação do Espírito, é a graça de Deus sobre nós, nos capacitando a sermos como Cristo, a obedecer a Cristo, a obedecer ao Pai. Eu já falei aqui que o maior testemunho de Cristo, o maior testemunho de Yeshua, foi a obediência.
sabe? Não foram os milagres, não foram a maior testemunho dele que ele deixou foi a obediência, porque ele obedeceu até a morte, até quando ele estava praticamente sozinho na cruz, ele obedeceu ao Pai, sabe? Sem multidão, sem chamar a atenção de ninguém. Amém, irmãos? Então, que a gente possa viver esse Shavuot, que a gente possa, sabe, celebrar esse dia de Shavuot, de colheita, né? De Pentecostes, obedecendo ao Pai, assim como Yeshua obedeceu. Recebendo a capacitação, recebendo o Espírito. Agora, se você tem que abandonar o pecado, você tem que se arrepender. Você não pode receber essa capacitação, você não pode receber o Consolador, o Espírito de Deus, se você ainda é uma casa dividida. Se você ainda é uma casa com sujeira. Meu irmão, muitas pessoas às vezes querem a glória de Deus, querem ter essa porção do Espírito, mas ainda não largaram o pecado. Você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa ser batizado pelo batismo de morte, sepultamento de pecados. E após o batismo, né, de sepultamento de pecado, aquilo que João fazia, tal, você então vai receber o Espírito de Deus e vai ser batizado pelo fogo, pelo próprio Cristo, sabe? Você vai viver, vai obedecer ao Pai sem depender do mundo, sem ter vontade pelas coisas do mundo. Ah, irmão, eu não consigo largar isso, não consegue largar aquele site, né? Aquele site, né? XXX, né? Irmão, você precisa se arrepender, ser batizado, se arrepender e abandonar esse pecado, sepultar esse pecado. Arrependimento não é somente uma oração, um choro. Isso é o primeiro estágio. Você precisa realmente mudar de rotina. Arrependimento é mudança de rotina. É você sair de um antigo caminho pecaminoso e se converter ao caminho da verdade. É mudança de rotina. Se você pecava, se você tinha aquele momentinho que te fazia pecar, você tem que parar de alimentar as concupiscências da tua carne e buscar ao Senhor. Afoga aquele pecado com relacionamento com Deus. Afoga aquele pecado. Substitui aquilo com uma vida com Deus. Sabe? Hoje é tudo fácil. Pecado é fácil hoje, né? Qualquer celular, qualquer coisa, você acessa, você vai, Mas relacionamento com Deus é difícil, né? Hoje, para você, sabe, ter um momento com Deus, principalmente numa casa cheia de gente, né? Cheia de família, cheia de coisa, cheia de interferência, de distração. Como é difícil, né? Mas é o preço. Pecar foi fácil, né? Agora você vai pagar o preço. Você vai ter que renunciar. Você vai se submeter, você vai para buscar ao Senhor, para ter uma vida com Ele. Vocês entenderam, meus irmãos? Busca o Senhor, busque a capacitação do Espírito, da graça de Deus. Assim como foi no Shavuot, assim como foi com Israel lá atrás, que recebeu a lei, a palavra, a capacitação. Receba a capacitação. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Amém, queridos? Então eu creio que essa palavra, né? O Espírito Santo me tocou em transmitir essa palavra, né? Eu poderia aqui
falar de notícia, falar de escatologia, mas eu dou prioridade total à palavra de Deus. Eu dou prioridade total àquilo que realmente salva, que muda o interior. Né? Tá bom, meus irmãos? Então, quer falar? Porque muitas vezes nós nos perdemos, né, em tantas notícias, em tantos assuntos, sabemos que biblicamente e de maneira de notícia vai acontecer muitas coisas por aí pela frente, mas será que o principal é nós estarmos com Deus preparados mental, espiritualmente, para as coisas que a gente pode vir a enfrentar, nós estamos? Esse é o mais importante, para caminhar com Cristo. Porque você sabe de escatologia, sabe de tudo, mas e a tua vida com Deus? Se Cristo viesse hoje, você teria salvo? Ai, irmão Marcos, eu não sei se eu teria salvo. Né? Ah, mas escatologia você sabe. Mas você não tem certeza da sua salvação? Né? Como que está a tua vida com Deus? Você está vivendo, você está orando, você está obedecendo a Deus, você está pregando, ou você está se omitindo, está sendo tímido? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você está negando a Cristo diante dos homens? Cara, isso é muito sério. Yeshua falou, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É muito sério isso, gente. Yeshua nos chamou para ser mártires, para darmos a nossa vida mesmo. Você diz minhas testemunhas. Testemunha quer dizer mártiras, martírio. Yeshua nos chamou para ser mártires, para dar a nossa vida, para sermos apagados desse mundo. Você não tem que pertencer a esse mundo, você tem que ser inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia fala. Não tem outra coisa, não tem outra alternativa. Ou você é de Deus ou é do mundo. Ou você é de Cristo ou você... Sabe? Então, a escatologia é ótima, a gente precisa saber e tal, né? Mas não tem que ser prioridade, não. Prioridade é a palavra de Deus, prioridade é a tua vida com Deus, prioridade é a sua busca do Espírito de Deus. Muitas pessoas aqui não têm Espírito de Deus, não tem Espírito Santo, sabe? Entendeu? Então, vive uma vida... Como que é viver? Gente, como que é viver uma vida sem Espírito Santo? Eu não imagino. Viver uma vida vazia, sabe? Deve ser terror. Porque é o Espírito Santo que, sabe, que nos direciona tudo, gente. Ele fala conosco, ele nos direciona, ele nos, sabe, nos exorta. Sabe? Então, que esse dia de Shavuot você venha se alinhar com Deus e receber a capacitação da graça de Deus. Tá bom? Irmãos, vou me despedir já por aqui, certo? Que Deus venha abençoar vocês, tá bom? Orem por nós estaremos pregando, né, em lugares difíceis, lugares hostis, né? Então nós precisamos da oração de vocês, precisamos também da ajuda de vocês, tá bom? Para essa missão, tá? Que Deus venha abençoar grandiosamente. Graças a Deus, glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Muitos têm feito relógio de oração até, entendeu? Para orar por nós. Isso é tremendo, sabe? A minha oração é que vocês sejam cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, sabe? A Bíblia fala, quem recebe um profeta vai receber galardão, vai ter um galardão, né? Galardão de profeta, entendeu? Então, muitas vezes você não está me recebendo na sua casa, mas você tem abraçado esse ministério, você tem orado por nós, você tem amado esse trabalho, entendeu? A gente não é dono da verdade, né? Mas a gente tem procurado obedecer a Deus em tudo, né? Parece que às vezes a gente é meio ausente, né? Mas é que a gente tem procurado andar na linha com Deus, na obediência total, sabe? Aonde a gente vai, né, amor? A gente pede orientação pro Senhor, sabe? A gente pede orientação pro Pai, né? A gente não faz nada por brincadeira aqui, nada pra... vamos lá, tá? Vamos lá. Não.
é tudo debaixo da orientação de Deus, tá bom? Então, eu vou comprar um microfone para ela. Irmãos, Deus abençoe, tá? Que o Senhor possa abençoar vocês. Vocês tenham um bom final de semana, né? Medite no Senhor, sabe? Faça uma festa de Shavuot no seu quarto. Busque o Senhor, entendeu? Ore, estude a palavra, entendeu? Tenha um relacionamento com Deus, né? Tá bom? E é isso aí. Mais alguma coisa? Amanhã a gente vai estar pregando, né? E aí vai. Aqui amanhã já é domingo já é o primeiro dia da semana aqui, né? Domingo em Israel como se fosse segunda-feira, né? Final de semana aqui é sexta e sábado, né, mano? O dia assim, né? É sexta-feira e sábado seria um dia festivo. O pessoal começa a parar as coisas na sexta. Na sexta. Então, por causa do sábado. E o dia de folga aqui é só sábado só. Não é igual no Brasil que é sábado, domingo, povo emenda, né? Agora aqui tem muita festa. Muita Aí festa. eu vi alguém perguntando, sim, nós guardamos o sábado. Sim, nós fazemos Shabbat. É mandamento, quarto mandamento. Sim, é mandamento, gente. Isso aí é perpétuo. Yeshua não aboliu isso aí. Ainda mais os 10 mandamentos. Ainda mais. Entendeu? Agora, o Shabbat é uma figura de Yeshua, né? Yeshua é o nosso Shabbat. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. O homem foi feito... o Shabbat foi feito para o homem, não o homem para o Shabbat, né? Agora, nós, todo sábado, nós tiramos o dia para meditar no Senhor, para orarmos, para ler a palavra, para estudarmos. A criação de Deus. Você entendeu? Então, poxa, isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo, né? Então, irmãos, é isso aí. E as igrejas evangélicas fala mal de Shabbat, fala mal do tabernáculos, fala mal de mudança de Constantino no calendário. Fala mal de Pentecostes, mas faz festa junina, faz amigo secreto, faz Natal do Noel, faz Halloween, faz festa do Havaí. Poxa, eu já fui numa igreja quando eu era moço, era festa do Havaí. O tema da festa, o nome da festa era Festa do Ula Ula. Aí, quando você entrava na igreja, eles colocavam em você aquele colar de flor que é paganizíssimo. Entendeu? Paganizíssimo. Sabe? Então, cara, não tem justificativa. Não tem. Sabe? Ou você é de Deus ou você é do maligno. Sabe? Entendeu? E o Pai é tão sábio que ele estabeleceu biblicamente festas para fazer a acepção entre o povo que o segue, que o conhece, e daquele povo que não o conhece, que é pagão. Felizmente a maior parte do povo agora eu falo israelense, porque tem israelita e o israelense. Israelense é aquele que mora aqui na Israel física, no país Israel. Agora tem israelita de Deus, né? Agora, a maioria dos israelenses aqui zombam de Yeshua e estão muito longe da verdade, né? Nós estamos pregados, né? Temos que orar por eles, né? Tá bom, queridos? Então é isso aí. Deus os abençoe, tá? Laila Tov, Berritraot, que o Eterno abençoe vocês, tá? Fique com Deus, obrigado pelas orações, né? Se Deus tocar no coração de vocês, ajude o ministério aí pelo Pix, tá? E é isso aí, tá bom? Deus abençoe, Laila Tove, Shalom. Até mais. Deus abençoe a todos. Amém. Fique com Deus.